agradável a Ti. Me deleito adorando-Te, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa confinar e resumir todo o nosso coração na Tua pessoa gloriosa. Nosso coração e alma tão errantes, tão fugidios. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa amarrar-nos com Teu amor, constranger-nos. Obrigado pela operação perseverante deste Teu amor que não desiste. Deste Teu amor que, de certa forma, é insuportável para nós. Um amor de aliança. Um amor incondicional. Senhor, ajuda-nos a viver a plenitude do Teu amor, debaixo da Tua graça. Ajuda-nos a Te conhecer como o Senhor é, não um Deus fabricado pelas nossas ideias e pensamentos, mas o Deus único, vivo e verdadeiro. Descortina para nós mais do Teu caráter. Repousa o nosso ser em Ti. Torna-nos mais parecidos contigo. Liberta-nos, Senhor, de nossos interesses vãos. Desilude-nos de toda expressão de vida vazia. Cura a divisão dos nossos corações. Nós desejamos ser integrais para Ti. Usa a Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu Espírito, para fazer isso em nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Juízes, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 12. Juízes, capítulo 3. Do versículo 12 até o versículo 30. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. Apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de 1 côvado, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregue o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O qual disse: Cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não a retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ela. E Eude, saindo por um postígo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: Sem dúvida ele está ali aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis o seu senhor estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: Segui-me, porque o Senhor vos entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas.
e desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Até o versículo 30. Irmãos, na reunião passada nós falamos sobre o primeiro cativeiro ao qual o povo de Israel foi submetido, conforme narrado nesse capítulo 3, dos versículos 7 até o versículo 11. E nós mostramos para os irmãos que esse cativeiro, a Mesopotâmia, é uma figura do cativeiro da igreja hoje ao mundo, ou do mundanismo da igreja. E nós procuramos, então, extrair através de alguns textos do Novo Testamento, alguma coisa clara, tanto a respeito do caráter do mundo, quanto a respeito do caráter de Satanás. Já que esse rei dos Moabitas, versículo 8, chamado Cushã-Risataim, ele é um tipo de Satanás. Seu próprio título, talvez Cushã-Risataim não seja propriamente um nome, mas seja um título que foi dado ao rei. Então esse título demonstra o seu caráter cheio de trevas, já que Cushã significa trevas, e Risataim significa duplamente maldoso ou duplamente malicioso. Então nós vimos que na tipologia, esse primeiro cativeiro, a Mesopotâmia, significa o cativeiro da igreja ao mundo. E nós então procuramos traduzir isso na linguagem do Novo Testamento. Normalmente são coisas legítimas que escravizam o nosso coração. Nós não podemos examinar tudo, é claro. Um dos textos que eu não citei aos irmãos, por exemplo, Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Quando o Senhor fala sobre aqueles espinhos que crescem e sufocam aquela semente que foi lançada, logo que ela começa a germinar, o Senhor deixa muito claro em Mateus capítulo 13 que aqueles espinhos são os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, os deleites da vida. Então, o mundo tem a capacidade de, através de coisas legítimas e necessárias para a nossa sobrevivência, como o trabalhar, o comprar e vender, o vestir e etc, etc, o mundo tem capacidade, porque ele não é um sistema independente, o mundo é um sistema organizado. Esse é o ensino do Novo Testamento, que tem um cabeça, um príncipe, como a palavra de Deus diz, o príncipe do mundo, que foi julgado na cruz do Calvário, Satanás. O príncipe do mundo, o mentor espiritual desse sistema, que no grego é usada a palavra cosmos, não é? Esse sistema enfeitado, adornado para seduzir e para atrair, para chamar a nossa atenção. Satanás, então, como mentor espiritual desse sistema, ele utiliza as coisas legítimas do mundo para, então, encher o nosso coração de cuidados, como diz a palavra do semeador. Os cuidados do mundo sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ela não dá fruto. Talvez essa seja uma grande e das maiores estratégias de Satanás para seduzir os nossos corações. Já que o mundo, normalmente, com relação ao lidar com o mundo, nós tratamos com coisas legítimas, que nós temos que tratar. Todos nós temos que comprar e vender. Todos nós temos que trabalhar. Todos nós lidamos com posses. Todos nós temos que vestir. Todos nós temos que comer e beber. Mas, de alguma forma, essas coisas são sutilmente usadas por esse mentor espiritual para amarrar o nosso coração nelas. É por isso, por exemplo, que quando você liga a televisão, tudo que você vê, por um lado, é a respeito dos deleites da vida. Você precisa comprar isso, obter aquilo e ter mais aquilo outro para você ser feliz, para a sua vida ser realizada, não é? Então, são os apelos a esse sistema enfeitado, que procuram, então, a grande arma da propaganda, não é? É criar a necessidade. Aqueles que trabalham com marketing sabem disso. Eles conseguem vender porque eles conseguem, através de ferramentas psicológicas, criar a necessidade na pessoa que não tem necessidade. E quando a pessoa entende que ela tem necessidade, então ela vai adquirir. Então a ferramenta do marketing é criar a necessidade no coração da pessoa, não é? E de certa forma é uma ferramenta diabólica. Porque na medida em que nós não temos uma visão do Senhor, nós então achamos que nós somos necessitados de muito mais coisas do que na verdade somos, né? E é um perigo que todos nós corremos, todos nós em todas as áreas da vida. Nenhum de nós escapa a essa sedução, não é?
Só debaixo da comunhão, da graça, da luz e da união com o Senhor é que nós podemos ir discernindo essas estratégias, né? Agora, hoje eu queria compartilhar com os irmãos sobre o segundo cativeiro. A partir do versículo 12, então, nós lemos, e os irmãos observem, no final do versículo 12, que agora um outro povo cativa Israel, submete Israel a cativeiro, já que o povo de Israel não cumpriu a palavra do Senhor, entrando na terra de Canaã e eliminando os seus inimigos. Mas eles acharam, como nós vimos naquelas reuniões introdutórias que nós fizemos, eles acharam que eles poderiam submeter os cananeus a trabalhos forçados, né? Nós vimos que de alguma forma isso significa usar aquelas coisas que são condenadas por Deus para nos servir. E nós vimos que há um risco, há um perigo imenso nisso. E nós vemos isso retratado na experiência dos filhos de Israel. Eles começaram escravizando os cananeus, diz o capítulo 1 e o capítulo 2, né? E eles obrigavam os cananeus a servirem-nos debaixo, então, de trabalhos forçados. Nós lemos no capítulo 2. Agora os irmãos veem o contrário. Nós vemos que esses cananeus que estavam servindo Israel forçosamente, porque Israel era em maior número e subjugou parte da terra, agora a posição foi invertida. Eles estavam subjugando o povo de Israel, né? E subjugando duramente, pesadamente. Os irmãos veem que agora o cativeiro não é mais um cativeiro de 8 anos, como no primeiro caso. No final do versículo 8, diz que esse Cuxã-Risataim, né, ele submeteu Israel a 8 anos de cativeiro. Mas se os irmãos lerem o versículo 14 agora, os irmãos vão ver que os filhos de Israel serviram a Eglon, que é rei dos Moabitas, 18 anos, né? Então foi um cativeiro mais severo, mais profundo. Depois nós vamos ver o terceiro cativeiro aí na próxima reunião. Os irmãos vão ver que ele foi mais longo ainda. Ele foi um cativeiro de 20 anos, né? A partir do capítulo 4. Então, a ênfase, irmãos, desse segundo cativeiro de Israel, já que ele foi executado pelos Moabitas, e os Moabitas, no Velho Testamento, sempre apontam para o que é carnal. Sempre. Vamos ler um texto para os irmãos terem uma clareza disso, porque nós não podemos interpretar a palavra de Deus com aquilo que nós achamos, né? Nós temos que ter uma base segura para a interpretação de todos esses tipos. Se os irmãos abrirem no capítulo 22 de Números capítulo 22, os irmãos vão ver Israel, antes mesmo desse episódio aqui na terra de Canaã, eles foram afligidos pelos Moabitas. Números capítulo 22. E nós vamos ver só 1 ou 2 versículos desse capítulo. Diz assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. E depois ele vai narrar a figura do rei de Moabe, chamado Balaque, nessa ocasião, que contrata um falso profeta chamado Balaão, para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. E nós sabemos o que aconteceu. Por causa da provisão do Espírito de Deus e do apossar do Espírito de Deus sobre aquele falso profeta, ele impediu que aquele falso profeta pronunciasse maldição, porque o povo de Deus não pode ser amaldiçoado, né? É um povo que já está em aliança com o Deus bendito, é um povo bendito, por mais que tenha pecados a ser tratados, não é? E carnalidade para ser julgada, como era o caso do povo de Israel, rebelião, murmuração, incredulidade, não é? Mas é o povo da aliança, e é o povo bendito de Deus. Então Balaão não pôde amaldiçoar aquele povo. Ele subia de um lado e tentava e pronunciava a bênção. Aí ele tentou subir do outro lado, erguia um outro altar, oferecia holocausto, agora vai dar certo. E quando ele ia falar, ele pronunciava bênção de novo. E 3 bênçãos maravilhosas da boca de um falso profeta, que foi então impedido por Deus de amaldiçoar aquele povo, né? E depois, quando os irmãos chegam no capítulo 25 de Números, avance um pouquinho para o capítulo 25, os irmãos vão ver uma coisa tremenda. Se nós vemos no capítulo 22, 23 e 24, que Balaão, ao invés de amaldiçoar, ele só consegue abençoar o povo de Deus, porque o Espírito do Senhor se apossa dele. No capítulo 25 nós vemos o contrário. É muito impressionante o contraste. Abra no capítulo 25 de Números. E você vai ver que aquele povo que tem uma posição abençoada, que tem uma posição bendita, como hoje a igreja tem,
porque a igreja está em Cristo, a igreja tem uma posição eternamente bendita. Efésios nos diz que nós estamos, que com Cristo Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso não tem volta. Nós estamos numa aliança eterna. Agora, quando os irmãos chegam no capítulo 25, os irmãos vão ver uma narrativa impressionante. Esse povo bendito é um povo que de alguma forma podia ser sutilmente enganado, sutilmente cativado. Essa foi a estratégia dos moabitas, do rei dos moabitas, Balaque, debaixo da sugestão de Balaão. Balaão viu que não conseguiu amaldiçoar aquele povo, então ele deu uma ideia para Balaque, que fosse armada uma cilada, de tal forma que os filhos de Israel fossem convidados, agora amistosamente, para participar do culto ao seu Deus chamado Peor, não é? E então, naquele culto pagão, o povo de Israel se prostituiu com as filhas dos moabitas. E Deus, então, imediatamente depois dessa ocasião, os irmãos veem que através de Finéias, ele executa juízo sobre o seu povo. Né? Os irmãos lerem a narrativa do capítulo 25, os irmãos vão ver isso com clareza. Versículo 1 diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Vejam que é o mesmo povo lá de Juízes que nós estamos estudando. Porque os moabitas na Bíblia sempre significam, apontam para a carne, o que é carnal. Né? Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, que era então esse ídolo, né? A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse o Senhor a Moisés: toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos um midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, e a narrativa prossegue. Então Deus executando juízo a respeito dessa atitude de Israel, se ligando ao que é carnal, através então de Moabe, né, dos moabitas. Voltando lá em Juízes capítulo 3, eu queria que os irmãos observassem algumas coisas importantes nesse outro contato, né, digamos assim, do povo de Deus com Moabe novamente. Só que agora o rei não era Balaque, como naquela época. Agora o rei é Eglon. E existe, irmãos, uma coisa muito especial ligada a Eglon, e que nós precisamos entender bem aqui. Primeira coisa que eu gostaria de colocar na narrativa que nós acabamos de ler. Eude, diz a palavra de Deus, que foi um homem levantado por Deus. Diz a palavra claramente que o Senhor lhes suscitou um libertador, né? No versículo 15, né? O Senhor lhes suscitou um libertador, o Senhor. Agora eu queria que os irmãos notassem uma coisa. Existem outras passagens no livro de Juízes, por exemplo, que diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e ele com uma queixada de boi, ele destruiu centenas de filisteus, não é? Debaixo do poder do Espírito do Senhor. Nessa ocasião em que Eude toma essa iniciativa de assassinar esse rei Eglon, não é dito que o Espírito do Senhor se apossou de Eude. Então nós temos que separar duas coisas aqui. Primeiro nós temos que ver que Deus levantou um libertador, Eude, um homem levantado por Deus. Mas nós precisamos ver outra coisa. Não é dito na palavra de Deus que o método pelo qual ele proveu a libertação foi um método divino. E os irmãos vão ver isso em muitos dos juízes. Por exemplo, um juízo que nós não vamos estudar. Nós escolhemos 5, né, para falarmos de 5 aspectos da nossa batalha espiritual. Jotão. Se os irmãos estudarem a história de Jotão, capítulo 9 em diante, os irmãos vão ver que ele faz um voto terrível. Se o Senhor lhe desse vitória na guerra, ele foi um libertador também levantado por Deus, né? Jefté, né? Capítulo 9. Capítulo 9, exatamente. Capítulo 9 mesmo. Jotão, ele foi um homem levantado por Deus. Se os irmãos lerem o capítulo 9, os irmãos vão ver que ele faz um voto terrível. Ele diz que se o Senhor lhe desse vitória na batalha, ele ofereceria
em holocausto para o Senhor a primeira pessoa que ele encontrasse. Irmãos, o Senhor nunca admitiu holocaustos humanos, né? Isso era ritual pagão. É impressionante nós vemos que Jotão, mesmo sendo um homem levantado por Deus, ele tinha uma mentalidade pagã. De tal forma eles estavam corrompidos pela influência dos cananeus, que eles estavam com uma mentalidade pagã. Aliás, durante 2/3 dos 450 anos da época dos juízes, que segundo o livro de Atos, esse período de juízes durou 450 anos, 2/3 desse período, eles estavam então absolutamente contaminados pela idolatria pagã. E é como se eles tivessem perdido noção da adoração ao Deus vivo. Eles estavam com uma mente contaminada, corrompida, idólatra, pagã. E Jotão faz então um voto terrível. Ele diz que oferecerá em holocausto ao Senhor a primeira pessoa que encontrá-lo depois que ele estiver voltando da batalha. E o Senhor julga a sua atitude. Sabe quem é a primeira pessoa que ele encontra? Sua filha. Ele oferece a sua filha em holocausto. Uma atitude completamente pagã, completamente ímpia. Nós vemos a mesma coisa na vida de Eude, os irmãos vão ver na vida de Sansão. Sansão vai procurar prostitutas. Então é impressionante como o povo de Deus estava maculado, como o povo de Deus estava paganizado, mundanizado, não é? Debaixo da influência gentia de tantos e tantos anos. E o Espírito de Deus, irmãos, o que é mais impressionante, eu creio, para os nossos corações, é que o Espírito de Deus não oculta essas coisas. Ele tanto mostra a graça e o amor de Deus levantando esses homens para libertar o povo, quanto ele mostra o quanto aquela falta de visão de Deus, de amor a Ele, de comunhão com Ele, de relacionamento com Ele, tinha levado o coração desses homens a um paganismo tão grande, mesmo sendo povo de Deus. Tão contaminados por tudo que é carnal, tão contaminados pelos cultos idólatras. Então os irmãos vão ver muito disso na vida dos juízes. Atitudes impressionantemente erradas diante de Deus, mesmo tendo sido libertadores levantados por Deus. E essa é uma marca impressionante. Eu queria que os irmãos atentassem para isso, para que Deus possa formar em nós um caráter de Cristo. Ele precisa mais do que levantar homens, ele precisa trabalhar nesses homens, e isso faz toda a diferença. Ele levantou Sansão, mas fica muito claro na vida de Sansão, que em algumas ocasiões o Espírito do Senhor se apossava desse homem que foi levantado por Deus como juiz, Sansão. Mas fica tão claro que esse mesmo Sansão não era um homem que tinha o caráter de Cristo. Assim como não era Eude. Por quê? Porque eles não viveram uma aliança permanente com Deus. Eles viviam um estado de paganismo e volta para o Senhor. Paganismo e volta para o Senhor. Paganismo e volta para o Senhor. E assim foi a época dos juízes. Nós podemos dizer que o caráter de Cristo, para que ele seja formado em nós devemos permanecer numa aliança com o Senhor. E para que Deus cumpra o seu propósito, revelando seu caráter para a edificação da igreja, nós precisamos mais do que Deus levantar homens. Nós precisamos que Deus trabalhe o interior desses homens e mulheres, não é? Nós temos, por exemplo, uma juíza em uma ocasião aqui, Débora, não é? Mostrando então o desejo de Deus trabalhar o seu caráter, tanto em homens quanto em mulheres. Não apenas para efetuar libertação, mas para que essas pessoas sejam uma expressão no meio do seu povo do caráter de Cristo, né? Esse é o desejo de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria que os irmãos notassem é isso. O método de Eude, nós não podemos dizer que foi um método divino, embora nós possamos dizer que Eude foi levantado por Deus. Então nós temos que separar primeiro essas duas coisas. Da mesma maneira que você não pode dizer que porque Deus levantou Sansão e o Espírito do Senhor se apossou dele, então isso justifica o fato de Sansão ter se unido a Dalila. Não é? Não justifica. Ele errou, ele quebrou seu voto diante de Deus e Deus o julgou por isso. Não é? Então nós precisamos separar sempre essas duas coisas. Outra coisa que eu queria dizer para os irmãos, que eu creio que é muito interessante nessa passagem. Por que há uma ênfase no fato de tanto Eglon quanto o seu exército ser um exército de gordos? Os irmãos já pensaram nisso? É uma coisa muito interessante aqui na narrativa. Nossa tradução em português aparece essa palavra gordo só uma vez, né? Aparece aqui no versículo 17, dizendo que Eude levou o tributo a Eglon.
rei dos Moabitas, e era Eglon homem gordo. Eude significa unindo. O nome Eude significa unindo. É interessante o significado do seu nome. Unindo. Ele iria então, levantado por Deus como libertador, trazer libertação para aquele povo e de certa forma unir aquele povo de novo ao seu Deus, não é? Agora, Eglon, os irmãos sabem o que Eglon significa? O nome Eglon significa uma vaca gorda. Eglon, uma vaca gorda. Ou um belo bezerro. Ou um círculo, querendo dizer que ele era redondo, não é? E ele era tão gordo que essa espada de em torno de 45 centímetros, um côvado, não é? No texto, os irmãos podem observar, essa espada de 2 gumes, não é? De um côvado de comprimento que Eude cravou no seu ventre, a palavra de Deus diz que ela entrou a lâmina e mais o cabo, todinho para dentro das banhas de Eglon, não é? De tal forma gordo ele era. Agora aqui os irmãos notassem o versículo 29. O versículo 29 passa despercebido para nós. Agora é claro que é muito interessante, que há um sentido espiritual aqui para nós vermos. Não é só Eglon que era gordo. Todo o exército de Eglon, 10.000 homens. Versículo 29. Todos robustos. A palavra não é robusto. A palavra no hebraico é a mesma palavra lá do versículo 17. Um exército de gordos. Interessante que nós nunca vemos isso, né? Nós vemos um exército de pessoas preparadas atleticamente, né? Eglon era gordo e tinha um exército de 10.000 gordos. Aqui diz robustos, né? Amenizaram um pouco a questão aqui no português, não é? Mas a palavra é exatamente a mesma no original, no hebraico, lá no versículo 16. 10.000 gordos e valentes. Agora, irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre isso. A palavra de Deus deixa bem claro para nós que, com a entrada do pecado, eu creio que o sentido espiritual é esse, que nós precisamos entender aqui. Com a entrada do pecado, a nossa alma, ela super desenvolveu. Então, o que nós chamamos de carne, já que os moabitas é uma figura da carne, o que a Bíblia chama, o que o Novo Testamento chama de carne, carnal, é simplesmente a nossa alma, como ela foi criada por Deus, originalmente, só que completamente maculada, inchada. Você lembra que Paulo usa essa expressão em Coríntios? Né? Dá a ideia também de inchaço, né? De gordura. Em Colossenses ele fala que aqueles que não retêm a cabeça que é Cristo, eles são inchados na sua carnal compreensão. Então, se você combinar a palavra carnal com a palavra inchados, você vai ver que o sentido bíblico dessa gordura aqui, não é? É exatamente então essa carne, não é? O rei dos Moabitas era gordo e tinha 10.000 gordos no seu exército. Digamos que era um exército completamente carnal, não é? Completamente carnal. E o que é carne na Bíblia? É claro que nós não podemos dizer literalmente que Deus está condenando a gordura literal, né? Não cremos nisso. Embora a gordura literal não faça bem para ninguém, não é? Mas o que Deus está condenando é o superdesenvolvimento da nossa alma. Porque a alma na palavra de Deus a carne na palavra de Deus é a alma superdesenvolvida. Por que superdesenvolvida? Deus criou a nossa alma, mente, vontade e emoções. Quando aquele casal no jardim quebrou a aliança com Deus, ele determinou por si mesmo que ele ia viver pela sua própria suficiência, pela sua vontade, pelo seu pensamento. Então, quando os irmãos acompanham o livro de Gênesis, os irmãos vão ver que o homem vai se desenvolvendo. No capítulo 3 entra o pecado, não é? Capítulo 3, o homem pecou, de Gênesis. Agora, como que o Senhor chama o homem no capítulo 6? Você anda só 3 capítulos em Gênesis. Gênesis 6. O que o Senhor fala a respeito do homem? Você se lembra? O meu espírito não agirá, não contenderá, não pleiteará. O Senhor está dizendo assim, o meu espírito não vai mais tentar conquistar o homem. Meu espírito não vai poder mais. Entenda isso, irmãos. Depois que o homem caiu lá no Éden, o homem pecou, o pecado entrou na alma. Deus não criou a alma com pecado, Ele criou a alma sem pecado, de Adão. Quando o pecado entrou na alma, essa alma super desenvolveu. Essa mente começou a pensar por si mesma, a andar por si mesma, escolher por si mesma, independente de Deus. Isso gerou no homem, espiritualmente falando, uma gordura, não é?
ele maculou a imagem de Deus, ele ficou deformado, ele se distorceu, ele perdeu a imagem de Deus. E quando você chega no capítulo 6, isso é tão claro. O Senhor diz assim: o meu espírito não vai mais tentar conquistar o homem, porque este é o quê? Carnal. E serão seus dias 120 anos. O Senhor ia julgar o homem carnal com o dilúvio. Por que o Senhor fala: meu espírito não vai tentar mais conquistar o homem? Deus então desistiu do homem? Por um lado sim, por um lado não. Pelo lado sim, significa o seguinte: Deus sabia que a alma do homem se tornou irredimível pelo processo de conquista. Presta atenção nisso. A alma do homem se tornou irredimível pelo processo de conquista. O que seria o processo de conquista? Deus fala e o homem ouve. Quando o Senhor diz: o meu espírito, ele não vai mais tentar conquistar o homem, porque ele é um carnal. O Senhor está dizendo assim: eu não posso reaver o homem mais. Eu vou falar, ele não vai me ouvir. Ele vai considerar a minha palavra como nada. Ele está separado de mim, ele é um carnal, ele é um inchado, ele é um super desenvolvido pelo seu pecado. E então, esse é o lado sim. Agora o lado não, de Deus não ter desistido do homem, é que ele proveu uma conquista de uma forma diferente. Ele ia pegar essa carne que nos inchou, super desenvolvida, maculada, independente, rebelde, inimiga de Deus. A carne não é algo que você toca, a carne é um princípio espiritual de rebelião e de inimizade contra Deus. Onde que o Senhor lidou com a carne? Na cruz. Aquele, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Abra esse texto. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. Um texto importantíssimo para nós entendermos. Aquele Jesus que não conheceu o pecado, ele não era inchado, ele era um homem perfeito, pleno, sem pecado. Ele não tinha inchaço. Todos nós somos inchados. Jesus não era inchado. Aquele que não conheceu o pecado, na cruz, Deus o fez pecado por nós. Foi por isso que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é a angústia espiritual. O que estava acontecendo com esse homem puro e que nunca foi inchado? Ele estava recebendo o juízo do nosso inchaço, da nossa carne, da nossa rebelião, da nossa maldade, da nossa depravação. Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que sempre foi eternamente o Cordeiro, naquele momento que ele estava sendo julgado por causa do nosso pecado, por causa da nossa carne, ele foi visto por Deus como uma serpente. Nós podemos dizer que ele era um cordeiro na essência, com pele de serpente. Deus estava julgando na pessoa do cordeiro o meu e o seu pecado. É isso que diz em Romanos capítulo 8. Ele enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e com relação ao pecado. E com efeito ele julgou o pecado na carne. De quem? De Cristo. Não é? Está se referindo ao seu Filho. Romanos capítulo 8. Depois você examine esse texto. Romanos 8, versículo 3. Ele julgou na carne de Cristo, na pessoa de Cristo. Ele julgou a nossa carne, o nosso pecado. Não é? Então, irmãos, é espiritualmente importantíssimo nós vermos isso. Quando o Senhor, então, em Gênesis 3, nós vemos que o pecado entra no coração do homem. Quando esse pecado, irmãos, é como uma infecção. No capítulo 3 de Gênesis, o homem é infectado. Quando você pega uma infecção, você não está daí 1 hora, daí 2 horas, daí algumas horas, absolutamente tomado por aquela infecção. Não é? Há necessidade de um tempo. Né? Conforme
a capacidade letal do vírus ou da bactéria que você adquiriu. O pecado é como uma infecção. Em Gênesis 3 acontece a infecção, quando o homem tomou e comeu daquele fruto, desconfiando do caráter de Deus, achando que tinha um caminho aleatório para ele viver, um caminho independente de Deus. Então ele começa a inchar. Ele começa a ser contaminado por aquela infecção, aquele vírus chamado pecado. E quando você vai ao capítulo 4, 5 e chega no capítulo 6, você tem um veredito de Deus, dizendo assim: agora a alma do homem é irreconquistável. Ele é um carnal, ele está inchado. Não posso mais ter comunhão com ele. É claro que existiram homens no Velho Testamento que andaram com Deus, mas Deus não podia habitar no coração dos homens e ter uma comunhão com eles, e um relacionamento pai e filho íntimo e profundo. Isso só pôde acontecer depois da cruz. O espírito de habitação, ele só veio depois da cruz. Os homens tinham relação com Deus, mas o espírito de habitação não era um fato. O espírito de habitação só veio habitar nos santos depois da cruz, né? Então, é muito importante nós vermos isso, irmãos, essa questão da carne, porque ela mostra a glória da cruz. Ela mostra que a cruz não foi uma coisa à toa. Guarde esse texto de Gênesis. Ele é tão severo a respeito da nossa carne. A minha carne e a sua carne, naturalmente falando, são irreconquistáveis. Não adiantava Deus ficar chamando e falando: meu filho, vem cá, eu te amo, você é meu, eu te quero. Deus nunca ia nos conquistar dessa forma. Nós íamos ficar como os juízes, subindo e descendo, subindo e descendo. Nós nos tornamos inconquistáveis, né? Então, na cruz, o que o Senhor faz? Ele toma esse princípio espiritual, a rebelião, né? A separação de Deus, e ele coloca sobre o seu filho. É por isso que o seu filho diz: Deus meu, por que me desamparaste? O filho de Deus nunca foi desamparado, irmãos. Ele é o filho eterno de Deus. Ele sempre teve comunhão com Deus. Desde que ele nasceu naquela manjedoura de Belém, que ele é o filho de Deus. E desde muito cedo na sua vida encarnada, ele já reconhecia isso. A Bíblia deixa claro que desde os 12 anos de idade isso já era claro para ele. Cumpre-me cuidar dos negócios do meu pai. 12 anos de idade. Ele sabia quem ele era, né? O Filho encarnado de Deus. Na cruz foi o único e singular momento no qual ele pôde dizer: meu pai, Deus, Deus. Ele nem o chamou de pai, né? Deus, Deus. Isso expressa a separação de uma forma mais profunda ainda. Deus, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Ele nunca foi desamparado. Nós é que somos desamparados. Então, naquela hora na cruz, Deus estava julgando na pessoa de Cristo tudo aquilo que nos separa de Deus. É por isso que o livro de Hebreus diz que hoje, pelo sangue de Cristo, nós temos um novo e vivo caminho através do véu, que é a carne perfeita de Cristo, a sua carne, que foi rasgada por nós, para que nós entremos e permaneçamos na presença de Deus, sem impedimento, podendo ter o nosso pecado tratado, a nossa carne julgada, né? Eu creio que esse é o primeiro fato que nós precisamos ver aqui. A carne, então, representada aqui por esse Eglon e todo o seu exército de gordos, né? Representa esse inchaço espiritual, essa separação de Deus. Moabe é uma figura da carne, né? Agora, outra coisa que eu queria ver com os irmãos, e nós vamos terminar examinando isso. Presta atenção no versículo 16. Eude fez para si, irmãos, é tão linda a analogia da palavra de Deus, nesse sentido aqui. Eude fez para si um punhal de 2 gumes. Um punhal de 2 gumes. Do comprimento de um côvado, em torno de 45 centímetros, né? E mais o cabo. Um punhal de 2 gumes. Agora, versículo 19. No meio do versículo, o que ele disse ao rei? Tenho uma, o quê? Palavra secreta para dizer-te. Versículo 20, no final do versículo. Tenho a dizer-te, o quê? Uma palavra de Deus. Esses dois textos combinados não falam nada para os irmãos? Ou falam? Abram em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4.
Vamos ler versículos 12 e 13. Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir, ou, segundo o original, julgar, separar, julgar, discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta ou exposta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, ou nuas, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, esse texto fala tudo sobre o que há de mais importante ali na narrativa de Eude e Eglon. Nós vemos que aquela palavra enfiada, aquela espada enfiada na barriga daquele homem, muito interessante. Por que ele não removeu? O normal é remover, não é? Mas a narrativa diz que ele cravou aquela espada, e de tal forma que aquele homem era gordo, não é? E a gordura é então muito mole, não é como um músculo, não é? Então a espada penetrou muito fácil, e até o cabo entrou junto com a lâmina, e ele não pôde então retirá-la. Aquele punhal e o cabo e tudo ficou dentro da banha daquele homem, não é? Isso é muito sugestivo. Segundo a narrativa de Hebreus, capítulo 4, nós vemos uma forma muito clara que a palavra de Deus é, espiritualmente falando, a espada afiada de 2 gumes. Por que ela tem 2 gumes? Porque sempre, sempre e sempre, a palavra de Deus cumpre 2 finalidades na nossa vida. Eu queria que você atentasse para isso com muita atenção. 2. A palavra viva de Deus. Por que Eude não usou um punhal de 1 gume? Né? Por que ele usou de 2 gumes? Por que a palavra de Deus é comparada em Hebreus também a uma espada de 2 gumes? 2, o número 2 na Bíblia, aponta para testemunho. Número 2 sempre significa testemunho. Moisés recebeu a lei no Monte Sinai em 2 tábuas, e não em uma só. Não é? O número 2 na Bíblia é testemunho. Então, por que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes? O que ela faz em nós espiritualmente? Ela opera o poder da sua morte e o poder da sua ressurreição. Vamos explicar isso. A palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, todas as vezes que de qualquer maneira Deus te fala, Ele pode falar através de um ímpio, Ele pode falar através da sua esposa, do seu marido, através de um compartilhar da palavra com algum irmão, de um livro que você está lendo, a maneira mais comum e normal, da sua palavra escrita. Quando Ele fala ao seu coração, a sua palavra tem sempre dupla finalidade. É uma palavra, mas tem 2 gumes, em cima e embaixo. Essa palavra vai operar em você, primeiro, o poder, o valor, a virtude da morte de Cristo. Por que nós precisamos, através da palavra do Senhor, ter operado em nós o poder da morte de Cristo? Para que serve isso? Para manter em nós tudo que é da carne debaixo de morte. Para que nós não possamos ser dominados pelos nossos desejos egoístas, imorais, confusos, egocêntricos, não é? Em qualquer sentido for que a carne se manifeste. Então, a palavra de Deus, quando é ouvida pelos nossos corações, mantém a nossa carne debaixo do poder da morte. Vocês estão vendo a importância da palavra? Se você se desligar da palavra, a tua carne é carne, sempre viva e pronta para se manifestar. Irmãos, não é clara a analogia do Novo Testamento? Não é absolutamente clara? O que fala Gálatas capítulo 5, versículo 16? Abre e leia, por favor. Gálatas 5,16. E você vai ver essa analogia melhor explicada. Gálatas 5,16. O irmão leia para nós, por favor. O que diz aí? Está vendo? A Bíblia não diz que a nossa carne, ela some, ela é erradicada. Deus arranca de nós a nossa carne quando nós nos convertemos. A Bíblia nega isso.
João capítulo 3, o Senhor Jesus disse assim para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. A vida espiritual não tem nada a ver com isso. O que é nascido do Espírito é Espírito. E se não andarmos segundo o Espírito, nós iremos fazer o quê? Satisfazer, dar alimento para os desejos da carne. Então nós precisamos de andar segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? Fica muito claro através de outros textos, Efésios e Colossenses. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O texto paralelo em Efésios diz assim: enchei-vos do Espírito. O Espírito e a palavra são um par inseparável. O Espírito usa a palavra, esse é o seu instrumento. E a palavra tem que ser vivificada pelo Espírito, senão ela é letra morta. O Espírito e a palavra são um par, um casal inseparável. Então, quando nós não estamos debaixo do poder da palavra, meditando e orando, guardando a palavra no nosso coração, o que o Senhor falou em João capítulo 15? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, dareis muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele iguala a ele, sem mim nada podeis fazer. Ele iguala a ele mesmo as suas palavras. Não é? Então, irmãos, se nós não estivermos submetidos diariamente, momento após momento, o que pensamos, o que falamos, a nossa maneira de relacionar, as palavras que nós trocamos nos nossos relacionamentos, se você não estiver aberto ao juízo de Deus, para o Senhor poder te convencer, isso foi da carne, isso não me agrada, isso não é meu, eu quero julgar isso em você, porque eu te amo, porque eu quero limpar a tua alma da carne, eu quero desinchar você, eu não quero você gordo e deformado, eu quero você limpo, quero purificar a tua alma da carne, espiritualmente falando, não é? Então, se nós não nos mantivermos debaixo da influência da palavra de Deus, o poder da morte de Cristo não vai se expressar de nós. Então nós vamos satisfazer a cobiça da carne, a concupiscência da carne. Esse é o valor de experimentar o poder da sua morte. Como que nós experimentamos? A palavra de Deus é viva e eficaz. Irmãos, nós temos que orar por sensibilidade espiritual. Orar para aprendermos a manter comunhão com o Senhor. Orar para aprender que mesmo enquanto você trabalha, você pode estar na presença dEle. Orar para que você possa entender que Ele te fala através do teu patrão, do teu empregado, da tua esposa, do ímpio na rua, da folha da árvore, do supermercado que você vai fazer compra, da fila de banco que você está, do carro que você está dirigindo. Não há empecilho para Deus te ensinar e falar com você em lugar nenhum e nem através de ninguém. Ele é o Deus que fala o tempo todo com os nossos corações. Nós é que somos surdos. Ele não é mudo. Quanto mais nós mantemos o nosso ser debaixo do poder dessa palavra viva e eficaz de dois gumes, mais nós vamos ter a carne sob morte e não vamos satisfazê-la. Quanto mais nós perdermos a vida de união e de aliança com o Senhor, mais nós vamos satisfazê-la. A carne pode ser satisfeita com tanta coisa, inclusive com coisas religiosas, não é? Nós temos não só a má carne, nós temos a boa carne, a carne que gosta de fazer boas obras, a carne educada, polida, né? A carne tem muitas expressões, mas é carne, é carne. Então ela só pode ser julgada pela visão, pela luz da palavra de Deus. Agora não é só morte, ela tem um outro gume, punhal de dois gumes, e o outro gume é ressurreição. E esse é o gume glorioso, porque o poder da morte, a palavra de Deus mantendo debaixo de morte tudo que em nós é carne, não nos tornaria santos. Os irmãos entendem isso? Se a palavra de Deus tivesse uma função só, ela não nos tornaria santos. Ela nos tornaria apenas com o mal sob controle. Os irmãos entendem a diferença? Segundo a palavra de Deus, preste atenção nisso, irmãos. Nós vamos encerrar colocando isso. Santidade na palavra de Deus não é essencialmente negativa, é essencialmente positiva. Santidade é vivermos no poder da vida de ressurreição de Cristo. O poder da sua morte é só negativo. Digamos assim, que se o Senhor pudesse, se a palavra de Deus operasse apenas o poder da morte de Cristo em nós, nós seríamos pessoas só inocentes. Nós não seríamos pessoas santas. E ser santo é diferente de ser inocente. Ser santo é ter o caráter positivo de Cristo formado em nós. Ser santo é ser positivamente manso, positivamente humilde. Não é só limpo das questões carnais. Ele só não satisfaz a carne, ele só não faz isso, não faz aquilo, não pensa assim. Não, além de não fazer isso, ele faz isso.
Ele é manso, Ele é humilde. Ele exala amor e graça. Não é? A Bíblia diz que o fruto do Espírito não é não fazer. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é ser, é fazer. É amor, alegria, paz, longanimidade, bondade. Não é? Então, se a palavra de Deus operasse apenas um estado de morte para a nossa carne, nós seríamos como que moscas mortas. Não são carnais, mas também não são santos. Não somos carnais, mas também não temos o caráter de Deus. Mas, graças a Deus, a palavra tem dupla função. E ela cumpre a dupla função de uma vez só. Se uma espada tem 2 gumes, irmãos, não tem jeito de um gume entrar ou outro ficar. Os 2 gumes têm que entrar juntos, eles estão na mesma espada. Não é claro? Tudo aquilo, veja a beleza espiritual disso. Tudo aquilo que o Senhor tem falado com você, no sentido de julgar, de tratar, de operar o poder da morte de Cristo sobre aquilo, saiba que mesmo que você não esteja vendo, e na maioria das vezes nós não vemos, isso é uma proteção para nós, porque se nós víssemos muito, nós ficaríamos soberbos, achando que estamos sendo muito bons e muito santos. Pela misericórdia de Deus nós não vemos, é um processo oculto. Nós sentimos a morte, mas não percebemos a ressurreição. Mas a espada tem 2 gumes, lembra disso? Quando você sente a dor da espada penetrando, 2 gumes estão penetrando. Você não está experimentando só o poder da morte. O poder da ressurreição está sendo gerado em você, embora você não veja. Outros vão ver. Outros vão ver que o caráter da cruz está sendo formado em você. Outros vão ver em você um discípulo de Cristo. Outros vão ver em você o amor de Deus, embora você veja muito pouco. Embora quando você vai orar, você diga como David Brainerd: Senhor, como é fraco, como é pobre o meu amor por Ti. Como eu Te amo tão pouco, Senhor. Mas outros vão dar um testemunho contrário. Outros vão dizer: aquele irmão ama o Senhor e o amor dele me contagia. Você não vê o poder da ressurreição, você vê o poder da morte. Mas o poder da ressurreição é gerado em nós. O caráter de Cristo é formado em nós. E outros vão ver. A palavra de Deus é viva e eficaz. Viva fala da sua natureza, ela é vida. Eficaz fala do seu poder de operação, ela é eficiente. Ela não perde tempo. Nada que Deus fala, Isaías diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Ela fará o que me apraz, porque ela sou eu, minha palavra sou eu. João capítulo 6, Jesus disse assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra é Ele mesmo. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, fará o que me apraz, mesmo que você não veja. Então, irmãos, eu creio que a finalidade dessa figura, desse tipo, é exatamente clarear para nós essa noção do poder da palavra de Deus. O versículo 13 de Hebreus, então, termina dizendo assim: não há criatura que não seja exposta na sua presença. É por isso que nós sentimos dor, porque a palavra de Deus nos expõe, e nós sentimos, então, a nossa carne sendo julgada. E às vezes nós entramos, de certa forma, até em tristeza. Hebreus diz que esse processo de disciplina de Deus, muitas vezes, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza aos que estão sendo exercitados por essa disciplina. Mas depois, um processo, entretanto, produz um fruto de paz, um fruto pacífico aos que têm sido disciplinados, exercitados pela disciplina. Esse é um maravilhoso trabalho da palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus, como no caso de Eglon, ela tem que ser mantida. Aquela espada não foi tirada, aquela espada ficou dentro da barriga daquele homem. Da mesma forma, a palavra de Deus tem que permanecer dentro de nós, para que ela mantenha a nossa carne debaixo de morte. Por que ela pode fazer isso? Porque a palavra de Deus é Cristo. A palavra de Deus que nós recebemos hoje é Cristo. E Cristo é aquela pessoa que na cruz julgou a carne. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Se a palavra do Senhor permanecer em nós, o poder da sua morte e o poder da sua ressurreição se manifestam de nós. Não é uma simples palavra, é uma pessoa. É uma pessoa recebida através da palavra. Que maravilha, irmãos. É isso que faz diferença do cristianismo para qualquer outra utopia religiosa. Qualquer outra utopia religiosa, ela tem ensinamentos de mente para mente.
A palavra de Deus, o cristianismo, não é ensinamento de mente para mente. O cristianismo é uma pessoa, que é Deus, sendo dada para dentro do coração dos seus discípulos. Buda não podia habitar no coração de nenhum budista. Maomé não podia habitar no coração de nenhum maometano. Alá não é Deus absolutamente nenhum. E não sendo um ídolo, ele não pode habitar no coração de ninguém. Mas Cristo, o nosso Deus, ele pode habitar dentro do coração dos seus discípulos. É por isso que os seus discípulos são chamados cristãos. Né? Então, irmãos, esse é o valor e o poder da palavra de Deus. Ela opera o poder da sua morte a respeito de tudo que é carnal, julgando, expondo, discernindo, como diz Hebreus, dividindo alma de espírito, juntas e medulas, expondo os pensamentos e os propósitos do coração. Muitas vezes, na maioria das vezes, ninguém sabe, mas você sabe que você está sendo tão julgado, Deus está te examinando tão fundo, ninguém está vendo, mas você está vendo. Ninguém está vendo a maldade do seu coração, mas você está. Ninguém está vendo a tua depravação, mas você está. Porque a palavra de Deus está indo fundo, 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 fundo. Mas saiba que o caráter de Cristo, no mesmo processo e pelo mesmo processo, está sendo formado em você. O caráter positivo de Cristo, seu amor, sua alegria, sua paz, sua vida abundante, tudo que Ele é. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos, pela Tua graça, pelo Teu amor, que o Senhor nos dê diligência, Senhor, para nós sermos aqueles que estão e permanecem na Tua presença, ouvindo a Tua santa palavra, momento após momento, porque o Senhor não é tardio em falar conosco. Ajuda-nos a acolher no nosso ser, no nosso ventre, no nosso mais interior, essa espada afiada de dois gumes. Porque nós reconhecemos, Senhor, que naturalmente falando, nós somos carnais. Mas nós sabemos que no Senhor, nós somos filhos benditos e podemos ter um caráter espiritual. Nós desejamos, Senhor, manter a Sua palavra, julgando em nós tudo que não é Teu, para que neste mesmo processo ela possa formar em nós o Teu próprio caráter, o Teu próprio ser. Ajuda-nos a ser ouvintes, Senhor, atentos. Ajuda-nos a ter corações sensíveis. Torna a nossa mente um depósito de Tua palavra, mas não só a nossa mente, nossas afeições, nosso coração e o nosso espírito. Ajuda-nos a meditar nela durante todo o dia. Ajuda-nos para que nós não erremos, Senhor, deixando os nossos pensamentos e corações se divagarem, se distraírem do Senhor. Mantém-nos unidos a Ti, para que o Senhor possa completar apressadamente essa obra em nós. Para a Tua glória nós te pedimos. Obrigado pela Tua suficiência, Senhor, absoluta, em fazer isso em nós. Te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém.